João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 15 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 1, de 15 a 18. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o que é de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Senhor Deus e Pai, mais uma vez suplicamos que o Senhor nos abençoe com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos terminando hoje o prólogo, que são os primeiros versículos que mostram como o autor ele quer que nós entendamos todo o processo do livro. João, ele quer que nós enxergamos o Evangelho a partir de que ponto? Ele quer que entendamos e que os seus leitores originais, na época em que foi escrito este Evangelho, eles entendessem da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Verbo é Deus. Ele quer que nós olhamos a partir do versículo também, do capítulo 20, versículo 30, no capítulo 20, versículo 30 e 31, diz assim: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos e outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É o objetivo deste Evangelho, e o prólogo é para você enxergar a extensão do livro, do Evangelho. Ou seja, João, ele vai escrever mostrando a divindade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Diferente dos evangelhos sinóticos, do evangelhos sinóticos. Quais são os evangelhos sinóticos? São o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João, ele mostra Jesus como Deus. O evangelho de Marcos, de Lucas, mostra a humanidade de Jesus. O Jesus homem. O evangelho de Marcos mostra o Jesus que veio para servir. Jesus como servo. E o evangelho de Mateus, Jesus, o rei de Israel. Então, irmãos, mas aqui o público de João é um público universal. Os evangelhos sinóticos têm público específico, mas o evangelho de João, o público é universal. É para os judeus, é para os gentios, é para a igreja de Jerusalém e é para as igrejas que já estavam também já plantadas, Umas dessas igrejas, umas dessas comunidades seria também a comunidade que o apóstolo Paulo também
nas suas viagens missionárias, ele também plantou igrejas na Ásia Menor, como aqui João escreve. João escreve de Éfeso. João escreve de Éfeso o Evangelho, o seu Evangelho. Irmãos, o objetivo de João, como eu disse, é para mostrar que Jesus Cristo é Deus. E ele começa no primeiro capítulo mostrando a pré-existência de Deus, pré-existência do Verbo. Ele mostra Jesus como Verbo eterno de Deus. Eu já falei para os irmãos que a palavra verbo, o verbo do grego logos, que significa a palavra ou ser de Deus. Palavra ou ser. Verbo, logos, logos do grego significa palavra. Então, no princípio era a palavra de Deus. No princípio era a palavra. Quando ele diz que no princípio é a palavra, ele está trazendo a pré-existência do verbo. Ele está trazendo, no primeiro relato de João, é que o verbo já existia antes de todas as coisas. Se o verbo existe antes de todas as coisas, ele não é criado. Ele não foi um ser criado, Então, Jesus já existia antes de todas as coisas, sendo Deus eterno. Jesus não veio a existir a partir do seu nascimento virginal. Jesus não veio a existir a partir que ele nasceu em Belém. Não, Jesus já existia. E a Bíblia toda fala de uma pessoa só. Todos os livros, toda a sua leitura da Bíblia, ela aponta para uma pessoa só. Ela aponta para o Verbo eterno. Quando você olha para Gênesis 3,15, o proto-evangelho, é o primeiro evangelho pregado, que foi explanado pelo próprio Deus. O primeiro evangelho cita que a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Bom, irmãos, e isto já aconteceu. A ressurreição de Cristo. Cristo venceu a morte. A condenação da serpente já foi declarada. Ela será lançada num lago de fogo que arde para toda a eternidade. Já está declarada a sua condenação. Bom, amados irmãos, e João continua explanando aqui que primeiro Jesus já existia, Jesus eterno, mas que esse Verbo eterno, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. No versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Então, se ele estava no princípio com Deus, ele é pessoal. Mas ao mesmo tempo que ele é pessoal, que ele é uma pessoa, ele tem uma perfeita comunhão com Deus. Ele está em uma relação perfeita, em uma natureza, participando de uma mesma natureza, de uma mesma essência, mesmos atributos. Jesus é Deus. Ele também é o agente. João traz ele como o agente da criação. Ele, e por meio dele, foi o processo pelo qual Deus fez todas as coisas. Tudo o que existe foi por meio dele. Assim escreve Paulo, a sua carta aos Colossenses capítulo 1. Tudo foi feito por meio dele. Então ele é o agente de toda a criação. Tudo foi feito por meio dele. Sendo ele Deus,
ele também é vitorioso em tudo. Ele também é vencedor em todas as coisas, é triunfante em todas as coisas. Quando ele traz a relação entre luz, entre o verbo, né, a luz e as trevas. A vida estava, no versículo, todas as coisas foram criadas por meio dele, sem ele nada do que fez se tornou. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, ou seja, a luz sempre vencem as trevas. O pensamento maniqueísta diz que há uma igualdade entre luz e trevas. São duas essências que lutam por toda uma eternidade, sendo que os dois têm uma mesma igualdade. Não, a luz sempre vence as trevas. O bem sempre vence o mal. O bem sempre é triunfante. Todas as objeções que levavam a denegrir a imagem de Cristo são, irmãos, desfeitas a partir deste evangelho. Os pensamentos diários, que foram pensamentos do primeiro século, que não trazia Jesus como Deus, mas como um ser criado ou um Deus menor, cai por terra a partir deste evangelho. Quando você explica este evangelho, todo o pensamento ariano que diz que Jesus não é Deus, ou seja, que Jesus é um ser criado, não, ele não é um ser criado. Ele já existia desde a eternidade. E João também, irmãos, traz a manifestação do verbo. O verbo em si, irmãos, que estava na eternidade, ele agora está presente. Ele está presente. O verbo estava no mundo. E este mundo que foi feito por intermédio dele, agora ele está presente. E João está narrando nesse prólogo que ele veio para este mundo, mas o mundo não conheceu. Ele veio para salvar, mas o mundo rejeitou a sua salvação. Mas também ele traz que aqueles que creem, aqueles que o recebem, eles passam por um processo de uma nova criação. Este verbo também não só é o meio pelo qual todas as coisas foram criadas na criação original, mas também ele é o meio pelo qual o homem pode ser salvo. É a segunda criação. A segunda criação consiste de que o homem que está morto em trevas, ele nasce de novo, e ele, nascendo de novo, ele é uma nova criatura. E esses irmãos são restaurados por Deus, e esses recebem o poder de serem feitos filhos de Deus, assim aos que creem no seu nome. No versículo 14, o verbo está presente. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos como isto aconteceu, a quinose, né? Lá em Filipenses capítulo 2. A quinose é o autoesvaziamento de Cristo. Ele se esvaziou de sua glória. Nós mostramos que houve um processo de humildade de Cristo. Ele se esvaziou da sua glória e ele se fez carne, se fez homem, se fez servo e habitou entre nós. Então, Deus está presente. Nos evangelhos, Deus está presente. Nas profecias, nos profetas, ele está sendo profetizado. Mas aqui, irmãos, ele está presente.
Em Atos ele é proclamado. Nas cartas de Paulo, ele está sendo possuído. Todos já têm ele como através do Espírito Santo na sua vida. Em Apocalipse, ele exerce a preeminência. O que é isso? Ele está exaltado à direita de Deus. E aparece exaltado e se revela a João. João escreve a revelação do Apocalipse. Amados, Jesus está presente, é real. Deus está presente. O Deus que ninguém podia ver, o Deus que ninguém poderia ter acesso. Ele se desfaz da sua glória com um propósito. O propósito desse Deus, o propósito do Filho, é obedecer o Pai e fazer a sua obra. E a obra que ele veio fazer foi morrer na cruz pelos nossos pecados. Para conduzir-nos a Deus, ele teria que ser sacrificado pelos pecadores. Pelos pecadores. E a partir do versículo 15, João Batista vai trazer o seu testemunho. O seu testemunho. E a partir daí, irmãos, diante disso, nós queremos destacar nesse texto que lemos o testemunho que corrobora para a proclamação que João está trazendo do Verbo. Quais são os testemunhos que corroboram para isso? A partir do testemunho de João Batista. Nós vamos ver, em primeiro lugar, o testemunho que corrobora a pré-existência do Verbo. Em segundo lugar, nós vamos ver o testemunho que corrobora a divindade do Verbo. Terceiro, nós vamos ver o testemunho que corrobora ser o Verbo, a revelação, o caráter de Deus, o Verbo que revelou a bondade eterna de Deus. E último, nós vamos ver o testemunho que corrobora a perfeita união e harmonia com Deus. No versículo 1, irmãos, versículo 15, o testemunho que corrobora a pré-existência do Verbo. Esse é o testemunho de João Batista. E ele diz, João, não João que está escrevendo o Evangelho, mas João o Batista. João testemunha a respeito dele. João vai ter, então, João o apóstolo está falando a respeito de quem? A respeito do Verbo eterno de Deus. E aí o testemunho de João, ele vai dizer no versículo, João testemunha a respeito dele. Dele quem? Do Verbo. E esse testemunho de João é muito importante para nós, irmãos. Esse testemunho de João Batista, ele só corrobora para as afirmações de João o apóstolo, de que o Verbo, ele já existia antes de todas as coisas. Ele diz, João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse. Este é o de quem eu disse. O que João falou, irmãos, nós sabemos que João testemunhou a respeito de Cristo. João disse que Jesus, que o Verbo é a luz, a verdadeira luz. João disse que ele, veja aqui o seu testemunho aqui em Marcos capítulo 1. Marcos, um dos seus lindos testemunhos, Marcos capítulo 1, ele vai dizer assim, ó. Marcos capítulo 1, e pregava, João Batista, Marcos capítulo 1, versículo 7, e pregava dizendo, João Batista, o que é que ele pregava? Dizendo, após mim
após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Que coisa maravilhosa foi o testemunho de João. E esse ato de curvar e desatar as sandálias é um ato, olhando historicamente, dos escravos que faziam isso com seus senhores. Ele está dizendo: eu não sou digno nem de ser o seu servo. Que humildade desse homem, irmãos, de João Batista. Ele está exclamando: o que vem após mim, eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Não sou digno nem de ser servo. Tal expressão de João indica a supremacia do verbo, a primazia do verbo. Irmãos, e esse testemunho de João corrobora muito bem para a pré-existência do verbo. Quando ele diz, o que vem depois de mim tem contudo a primazia. O que é que ele quer dizer com isso? O que vem depois de mim tem contudo a primazia. Primazia, irmão, significa supremacia, supremacia, ascendência absoluta e superioridade. O que João está dizendo ele é superior, é absolutamente superior a mim. Lembra que perguntaram a João: tu é o Cristo? É a mesma coisa que ele está dizendo. Quem vem após mim, ele é infinitamente mais do que eu. Ele é absolutamente mais superior do que a mim. Eu não sou nem digno de ser um escravo dele. E Paulo, ele vai trazer a primazia de Cristo em Colossenses capítulo 1, de 15 a 8, da seguinte forma. E Colossenses capítulo 1, de 15 a 8, Paulo vai, irmãos, trazer aqui esses relatos sobre a primazia de Cristo. Com primazia, o que Paulo traz aqui? Colossenses capítulo 1, de 15 a 8, ele diz assim, a partir do 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A primazia de Cristo começa a primazia do verbo a partir do versículo 15. Ele diz: este é a imagem do Deus invisível. Este é quem? Cristo Jesus, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Jesus exerce a primazia sobre todas as ordens da criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Não é só nesse plano que nós enxergamos, mas é no plano aí que nós não enxergamos. Todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Quando ele está falando de coisas invisíveis, são coisas espirituais que nós não podemos com os olhos da carne enxergar. São coisas invisíveis, são coisas espirituais. Então, há um mundo em que nós não conseguimos enxergar, que foi criado por Cristo. E esse mundo são chamados de tronos e soberanias, e principados e potestades. Cristo exerce primazia entre toda a ordem dos seres celestiais. Sejam tronos, soberanias. Tudo foi criado por meio dele. Aí ele inclui toda a criação visível e toda a criação invisível, que são os anjos e os anjos celestiais. Ele exerce
primazia em toda a criação. Tudo o que nós enxergamos e aquilo que nós não enxergamos. Mas ele exerce primazia também na igreja. Ele é antes de todas as coisas. Refuta a eternidade de Cristo antes de todas as coisas. Ele é o Deus eterno. Nele tudo subsiste. No versículo 18, ele também exerce primazia na igreja. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o governante da igreja. Mas ele exerce mais primazia também. Ele exerce uma primazia, irmãos, sobre a morte. Ele diz aqui, ele é o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Por que ele exerce a primazia sobre a morte? Porque ele é o único que está ressuscitado. O único ressurreto. Nós ainda seremos no arrebatamento da igreja. Mas ele é o único que ressuscitou. É o único que está com o corpo da ressurreição. Só ele. Porque ele em tudo exerce o quê? Primazia. O irmão José está entendendo? Ele em tudo exerce primazia. Superioridade. Exaltação. Ele em tudo existe, ele está em absoluta superioridade sobre qualquer criação. Anjos, tudo que você pode imaginar, Jesus, ele é superior. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E esse testemunho de João corrobora para isto, que ele exerce a primazia sobre todas as coisas. E ele diz, e João testemunha a respeito dele, o que vem depois de mim tem contudo o quê? A primazia. Olhando a primazia de Cristo e o ser de João, ele diz, eu não sou digno nem de ser seu escravo. Eu não sou digno. Se todos estão debaixo dos seus pés, eu não sou digno nem de ser escravo dele. O que vem depois de mim tem a superioridade que eu nem sou digno de ser escravo. De ser chamado seu escravo. Você já pensou em que posição está o nosso Deus? O Deus que nós adoramos, o Deus que nos salvou, ele não está encravado em uma cruz. Ele não está em um pedacinho de madeira em que as pessoas colocam uma corrente e colocam aqui como proteção. Ele não está. Ele não é um pedaço de madeira. Ele não está sangrando em uma cruz. Ele venceu a morte. Ele não é colocado dentro de alguma coisa que as pessoas queiram colocar. Ele está acima de todas as coisas. Ele exerce primazia. E você também, e eu também, teríamos que, honestamente, termos a mesma humildade de João. Qual a humildade de João? Eu não sou digno nem de ser seu escravo. Nem de ser seu escravo. Segundo, o testemunho de João corrobora a divindade do Verbo. O primeiro testemunho corrobora a pré-existência do Verbo, trazendo-o como a primazia. E ele confirma dizendo, porquanto já existia antes de mim. Espera, pense comigo. Quem era mais velho, João ou Jesus? João. Se João era mais velho do que Jesus 6 meses, e como é que ele diz que Jesus existia antes dele? Cara, o certo não é. Como é que Miguel já existe antes de Misael? João está dizendo isso. Ele já existia antes de mim. O que é que João está trazendo? João está trazendo você para o versículo 1. No princípio era o Verbo. O testemunho que corrobora
a existência eterna de Jesus Cristo. No princípio era o Verbo. Irmãos, esse testemunho corrobora bem para mostrar que Cristo é superior em todas as coisas. Em tudo ele é superior. E João se coloca com toda a humildade debaixo das mãos do conselho do seu Cristo. Em segundo lugar, o testemunho que corrobora a divindade do Verbo. Qual é o testemunho, então, que João traz que corrobora a sua divindade, a divindade do Verbo? Ele diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Como é que esse versículo testemunha a divindade do Verbo? Primeiro, nós olharmos os termos, plenitude. O termo plenitude representa a totalidade da divindade, da graça e da verdade, manifestada historicamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, sublinhe o termo plenitude. Plenitude que representa a totalidade de Deus, da graça e da verdade manifestada historicamente na pessoa única do Senhor Jesus Cristo, o Verbo que foi encarnado, que estava presente. Esta ideia também, irmão, nos traz 3 bases e pilares principais que nós podemos explicar essa plenitude. A primeira é que o Verbo se encarnou. O Verbo é a palavra eterna, no versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus agora está plenamente visível através do Verbo. Não foi à toa que João diz: e vimos a sua glória. E vimos a sua glória. Ele está presente, a plenitude do Verbo. A plenitude do Verbo. O Verbo se encarnou e está presente. Mas essa encarnação do Verbo não foi de qualquer maneira ou simplesmente em um momento qualquer. Mas abre aí Gálatas capítulo 4, versículo 4, e você vai ver que o momento histórico foi perfeito e exato. Gálatas 4, versículo 4. Misael, Gálatas 4, 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo a plenitude do tempo. O que significa? Que Jesus não nasceu, que o Verbo não se encarnou em um momento qualquer não, viu? Foi um momento exato na história. Foi um momento perfeito para o seu nascimento. Não pense que foi assim, aleatoriamente, não. Chegando à plenitude do tempo, o tempo perfeito para a sua existência. Seu nascimento não foi um dia qualquer. A sua encarnação não foi de qualquer maneira. Foi tudo planejado desde a eternidade. Desde a eternidade. Foi um momento perfeito. Então, podemos ver essa plenitude na encarnação. Ele se manifestou, ele deixou a sua glória, versículo 14. Gálatas diz que, e Paulo escreve aos Gálatas que ele veio no tempo perfeito, e também, irmãos, nós podemos ver a sua plenitude na sua graça sobre graça. O versículo está dizendo, a plenitude, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. O que isso, irmãos, corrobora para a sua divindade? Então vejamos aí
os textos de Efésios 1, de 5 a 14. Efésios 1, de 5 a 14. Graça sobre graça. O que isso significa? Lembra de que como nós estávamos, irmã Rosa, toda a humanidade estava como? Em trevas. De novo, deixa aí. Em trevas. Perdido no pecado. O pecado, o pecado nos trouxe? Morte e separação eterna de Deus. E também a condenação. Irmãos, esta graça superabundou em nós. A medida dos nossos pecados chegou a ira de Deus, a medida dos nossos pecados foi a condenação. Esta graça superabundou o pecado. Vejamos então, Efésios, o que se manifestou no verbo? A sua graça sobre graça. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz assim, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor de sua graça, para louvor de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Essa graça o que trouxe para nós? Remissão, redenção, perdão de pecados. Perdão de pecados. Segundo a riqueza, superabundante graça da sua graça. Essa graça foi tão grande que cobriu os meus pecados. Uma vez eu estava observando, não sei se vocês já observaram, tinha uma nuvem bem escura, como nuvem que vai chover, mas veio uma nuvem tão alva, passou na frente daquela nuvem escura, de tal forma que eu não conseguia mais ver a nuvem escura. E essa nuvem foi tão clara que aquela nuvem escura desapareceu. Assim foi a graça que superabundou na minha vida. As manchas dos meus pecados foram apagadas por essa graça. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Volte seus olhares para Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Romanos, é depois de Atos. Romanos, capítulo 5. Adão, o primeiro Adão e o segundo Adão. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12. Adão e Cristo. Adão e Cristo, pecado e graça. Quem é maior? Pecado e graça. Condenação e perdão. Mancha e limpeza da mancha. Quem é maior? Acompanhe comigo. Portanto, assim como por um só homem, quem? Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também, irmãos, eu vou esperar que vocês
Achem para acompanhar. Esse texto é muito lindo. Achou? Amém? Então diz assim, ó, Romanos capítulo 5, a partir do 12. Acompanhe bem. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança de transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma ofensa para com a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a santificação, para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, de Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa, um só pecado, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça. Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que ocultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado. Onde foi que abundou o pecado? Em Adão. Em Jesus Cristo, superabundou a graça. Adão me trouxe condenação. Jesus me trouxe vida eterna. Graça sobre graça. E nós podemos, irmãos, contemplar nesse texto que João testifica a divindade do Verbo. Estamos falando de João Batista. No versículo 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude a manifestação perfeita de Deus. Com plenitude, queremos dizer que o verbo encarnado, ele é o Deus presente. Ele é Deus de Deus. Deus de Deus. Plenamente. Deus de Deus. Com Deus de Deus, o que queremos dizer? Que ele possui os mesmos atributos, a mesma essência, a mesma natureza. E ele é o Deus encarnado. O Deus encarnado. E com graça sobre graça, demonstra que foi o seu ato de justiça que trouxe o perdão dos nossos pecados. Irmãos, é como que alguém está para ser condenado em um tribunal e ele cometeu algo que é digno de condenação. Digno de condenação. Alguém vem que é digno, que nunca cometeu nenhum pecado. Ele toma o seu lugar e diz: eu vou para a condenação no lugar dele. E te livra da condenação. Irmãos, nós não temos ideia do que é um dia no inferno. Deus é mais da gente ter.
Um dia no inferno é tão terrível, imagine a eternidade. Ele te livrou de lá. Ele nos livrou de lá. A graça dele superabundou, ele cobriu o seu pecado. Cobriu o seu pecado. Cobriu o meu terrível pecado original, que me levava à condenação eterna. A graça dele superabundou sobre aqueles que creem. Superabundou, cobriu, irmãos. De forma que essa graça se tornou real em nós, aqui, os que creem. Se tornou real. A graça sobre graça é uma das formas pelas quais nós podemos explicar esta plenitude. Que se divide em 3 pilares: a encarnação, a plenitude dos tempos, o momento exato, e a graça sobre graça. Bom, irmãos, nós ainda teremos 2 pontos ainda que corroboram para o Verbo eterno. 2 dos testemunhos de João. O testemunho que corrobora a seu Verbo, a revelação do caráter de Deus. Eu vou fazer isso de uma maneira mais resumida para a gente encerrar este sermão. O testemunho que corrobora a seu Verbo, a revelação do caráter de Deus. O Verbo revelou a bondade eterna de Deus. Versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O que João tem em mente, irmãos? João tem em mente que Moisés, aí a gente vê isso em Êxodo capítulo 34, de 1 a 8. O que Moisés queria ver? A glória de Deus. Muito bem, irmão Cláudio. Moisés queria ver a glória de Deus. Faminto pela glória de Deus. Moisés, não pode. Você vai morrer. O que foi que Deus revelou a Moisés? Que estava ali plenamente em Cristo. Deus revelou a Moisés a sua bondade e a sua misericórdia. Se você olhar o texto, irmãos, coisa mais linda. Moisés viu a glória de Deus. Sabe o que é a glória de Deus? Manifestada a Moisés é a bondade. Quando ele viu o que ele era e a humanidade, e ele viu Deus bom planejando para salvar a humanidade caindo, você caindo, eu caindo lá no inferno lá, e ele resgatando você de lá. Moisés caiu aos pés e adorou o Senhor. Não me deixe, Senhor. Vamos e pediu para o Senhor acompanhar ele com o povo. Quando você enxerga quem você é e aonde você ia parar, você vê que Deus é muito bom, irmãos. A bondade de Deus. A bondade de Deus. Essa bondade que foi manifestada em Cristo revela perfeitamente e corrobora para o caráter santo de Deus revelado ali a Moisés em Êxodo capítulo 34 do Monte Santo. Essa verdade eles puderam ver na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por último, o testemunho que corrobora a perfeita união e harmonia de Deus com o Verbo. É o versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Mas Moisés não viu a Deus? Falava face a face com Deus? E os outros que falavam, viu a Deus, né? Alguém nos diz assim, no Velho Testamento: vi a Deus e minha alma e minha vida foi salva. A mãe de Sansão, o pai de Sansão, vi a Deus e minha alma foi salva. Irmãos, e aqui no texto, ninguém jamais viu a Deus.
é que, na verdade, irmãos, no Antigo Testamento, o que eles viram foi uma centelha de Deus. Um relampejo de Deus. Um relampejo. Mas Deus queria se revelar totalmente à humanidade. E Ele se revelou na pessoa do seu Filho. Irmãos, quando nós falamos que Jesus Cristo, quem visse a Jesus Cristo estava vendo Deus, nós não estamos falando de aparência, tá bom? Não é aparência, porque Deus é invisível, não é aparência, é o caráter santo da pessoa do Senhor Jesus Cristo, é a natureza e tudo que Ele fez e falou mostrava que o Verbo é Deus. Quando no versículo 8, no capítulo 8, ele dizia, eu sou. E ele diz, e antes que Abraão existisse, eu sou. O que é eu sou? Eu sou, só uma pessoa pode, só alguém pode dizer isso, podia dizer isso. Eu sou. Só uma pessoa pode dizer isso. Quem é a pessoa? Só Deus pode dizer isso. Eu sou. Quando Moisés disse, o que é que eu vou dizer ao povo? Foi que Deus disse, eu sou que te enviou. Pronto. Aí Jesus diz, eu sou. Só Deus pode dizer isso. E só Ele falou isso. Se alguém dissesse isso, que seria pelos judeus apedrejado na hora. Na hora. Eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Que coisa maravilhosa, irmãos. E nós encerramos com essa união que mostra o que só está corroborando para aquilo que João já estava testificando a respeito do Verbo. A união da pessoa. O que queremos dizer com isso? O partilhamento e a mesma natureza, a mesma essência, os mesmos atributos, verbos, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Qual foi a obra de Cristo também, irmãos? Revelar o Pai. Revelar o Pai. Não foi isso que perguntaram a ele, Filipe? Mostra-nos o Pai e isso nos basta? E o que ele disse? Há tanto tempo estou com vocês. E vocês dizem, mostra-nos o Pai. Crê ao menos pelas mesmas obras. O que ele falava era o que o Pai falava. O que ele fazia era o que o Pai fazia. Todos, Pai, Filho e Espírito Santo, fazendo a mesma obra. Porque eles partilham da mesma essência. Ele é Deus. E encerramos, irmãos, com uma reflexão. Se João está dando esse testemunho a respeito do Verbo, Jesus, o Verbo eterno de Deus, ele é digno de crédito? Sim, porque você acreditou. Você acreditou. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Foi o que Jesus falou. Você acreditou. A respeito desse testemunho esplêndido do Verbo, o que podemos entender, irmãos? Nós podemos entender e refletir da nossa situação, do que nós éramos e o que Ele fez para nos salvar. Ele cobriu todos os nossos pecados. Ele, irmãos, perdoou a nossa dívida, cancelou a nossa dívida. Somente essa graça sobre graça podia, irmãos, superabundar sobre o seu pecado, sobre o meu pecado terrível. O pecado é terrível. Pecado é terrível. Irmãos, o pecado causa separação entre o homem e Deus.
Ele perdoou para você voltar para Deus. Ele perdoou para nos reconciliar com Deus. Reconciliar em termos a vida eterna. Que nós possamos ter a humildade de João. Não sou digno de, curvando-me, desatar as correias da sua sandália. Não sou digno nem de ser servo. Não sou digno nem de ser escravo de um Deus que exerce a primazia, que está acima de todas as coisas. De todas as coisas. Nós fomos criados por meio dele e para ele. São todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe. Agradecemos, ó Pai, pela tua santa e maravilhosa palavra. Que o Senhor continue nos abençoando nos nossos estudos. A Deus, em nome de Jesus. Amém.